Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de artrocinemática. Vamos falar mais um pouquinho de outras coisas que envolvem a artrocinemática. Lembrando que após assistirem essa aula, deem uma olhada no link aí embaixo, entrem lá no Socrative, façam um login como aluno, entrem na sala IF, né, Cinésio, e depois coloquem seu nome e façam as questões. Lembre-se, façam as questões sem consulta, para depois a gente fazer as correções no nosso encontro online, ok? Então vamos começar. Bom, gente, então continuando aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as forças acessórias ao movimento. Então todo movimento ele envolve as forças internas, que são essas forças que a gente gera geralmente pela ação muscular e tal, mas também tem algumas forças externas que atuam e que geram alguns tipos de repercussão aí no nosso sistema. Então o corpo ele é afetado de modo diferente pelas forças musculares, que é a força do próprio músculo, e as forças gravitacionais, ou seja, aquilo que atua sobre o nosso corpo. A gente conhece isso como forças acessórias. Elas se dividem principalmente em três forças. A primeira delas é a tração, também conhecida como tensão. Outra é a compressão e a outra é cisalhamento. Essas são as três principais, sendo que tração e compressão, elas também se desdobram numa outra força, uma combinação chamada de inclinação. E nós temos também o cisalhamento, que se desdobra em uma outra força chamada de torção, ou uma força giratória. Falando um pouquinho da tensão, ela é uma força axial, ou seja, ela se distribui ao longo do osso. Segue o caminho realmente ao longo do osso, por isso que ela é axial. E geralmente ela é entendida como uma força externa em uma articulação que causa o afastamento dessas faces articulares. Então aqui a gente tem alguns exemplos de forças de tração ou de tensão. Elas tendem a querer separar os corpos, né? Uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Aqui também temos mais um exemplo sobre isso. E aqui, por exemplo, quando você está dependurado em uma barra, né, o seu corpo está suspenso lá, sendo sujeito à ação da gravidade, ação gravitacional, está agindo a força de tensão. Então, se você olhar aqui para o cotovelo, essa parte está fixa, né, o antebraço está fixo, e o restante do corpo tende a se afastar dessa articulação aí do cotovelo. Ela puxa, por exemplo, o seu braço aqui, né, ele está sendo afastado do antebraço. Então, isso daí seriam forças de tensão. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui na minha seta para ela não ficar desaparecendo. Pronto. Bom, então é isso que envolve forças de tensão. Toda vez que você faz uma contração muscular, por exemplo, né? Fiz a contração para acontecer a flexão do cotovelo, né? Tudo que o músculo sabe fazer é gerar tensão. Então isso é uma força de tensão. Ele está puxando, né, de um lado e puxando do outro ao mesmo tempo. Então você tem essas forças atuando ao mesmo tempo, como se quisesse separar as estruturas. A outra força é uma força conhecida como compressão e ela é entendida como uma carga de esmagamento. Ela também é uma força axial, ela também está distribuída longitudinalmente ao osso, né? Então é nesse sentido aqui que vocês estão vendo a setinha, né? Isso que é uma força axial, ela é longitudinal, né, ao osso. E aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse tipo de força, a força externa, na verdade, né, ela é exercida sobre uma articulação e reduz a distância entre as faces articulares. Ou seja, como se você estivesse espremendo uma coisa contra a outra. Você está aproximando, está forçando esse encontro de uma para outra. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, imagine você em pé, né? Então aqui seria a articulação do seu joelho, né? A patela não está aqui, né? Mas aqui está os côndilos do fêmur, né? O platô tibial. Quando você está em pé com o joelho estendido, então todo o peso do seu corpo está distribuído aí e tende a espremer essas estruturas, né? Ele tende a fazer com que elas se encontrem mais, que se aumentem o contato dela, né? Se espremam mais uma contra a outra. Então, nesse caso, as forças compressivas geram
esse tipo de ação no nosso organismo. Uma força diferente agora, que é a força de cisalhamento, ela é diferente das duas primeiras porque ela não é axial, ela é uma força paralela. Então, nesse tipo de força, ela resulta em um movimento de deslizamento. Então, é como se as estruturas se deslizassem, né, uma superfície sobre a outra. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de uma força de deslizamento acontecendo aí, ó. Nesse caso aqui de baixo, ó, uma deslizando para baixo, a outra deslizando para cima. Eu coloquei um exemplo aqui numa fotinha, né, de musculação, e aí eu quero que vocês observem aqui nessa questão o que, que acontece aqui no joelho, por exemplo. Quando você está fazendo esse tipo de exercício, quando você está em pé, então se lembrem, né, a força de compressão ela está maior ali em termos de contato, né, de face articular, ou seja, os ossos estão em maior contato. Porém, quando você flexiona o joelho, a tendência que aconteça é um cisalhamento, olha lá, ó. O húmero começa a ser empurrado para frente sobre o platô tibial, ele desliza, né? A tendência é que ele se deslize em relação ao platô tibial. O que impede esse deslizamento é uma série de coisas, né? Na verdade, você vai ter aqui alguns ligamentos responsáveis por isso. Vocês vão ver que na flexão o ligamento que fica mais tensionado aqui, que impede isso mais, é o ligamento cruzado posterior. Nós temos os próprios músculos envolvidos aqui, né? Teria um músculo conectado aqui que seria o bíceps femoral, por exemplo, né? Então, alguns músculos fazem essa restrição também que aconteça esse deslizamento. E se vocês observarem aqui, nessa situação, você diminui a área de contato de uma estrutura com a outra. Se você estivesse em pé, você teria toda essa área de contato aqui, ó, dos côndilos do fêmur sobre o platô tibial. Então, a área de contato seria maior. Então, a força compressiva ali com uma maior área de contato. Vocês vão ver quando eu falar de estresse, isso é importante porque quanto maior a área de contato, menor é o estresse, no caso aqui, o estresse compressivo. Nessa situação, como eu diminuir a área de contato, você aumenta o estresse compressivo. E aí, nesse caso, você força um cisalhamento, nessa imagem aqui mostrando, um cisalhamento anterior, né? Mas ele poderia ser posterior também, dependendo da situação que você estivesse. Então, o cisalhamento, por exemplo, no joelho, ele não vai acontecer só nessa direção aqui para frente, ele poderia ser para trás também, né? Então, tem várias formas de acontecer esse cisalhamento. Essa carga está bastante atuante aí na maioria dos nossos movimentos, principalmente quando você sai da posição anatômica e começa a gerar algum tipo de flexão, né, em alguma das articulações. Bom, nas forças acessórias eu falei para vocês as três principais, mas agora a gente tem as forças combinadas. E a primeira delas é a carga de inclinação, que seria uma carga de arqueamento. Ela é não axial também. Então ela é semelhante ao cisalhamento. Ela não é axial, mas por um motivo diferente. Porque nesse tipo de força, é um tipo de força não axial que é como se você quisesse dobrar uma estrutura, provocando tensão em um dos lados e compressão no outro lado. Ou seja, a inclinação ela é a combinação de compressão com tensão. Ela não é axial porque ela não está totalmente distribuída ao longo do eixo da estrutura. Então observem nessa imagem aqui, ó, como se eu quisesse dobrar algo no meio, né, para ele se partir. Em um dos lados, as estruturas se aproximam, ou seja, elas se comprimem. No outro lado, essas estruturas se distendem, né? Você tem um aumento aí, um afastamento entre elas, gerando tensão. Aqui a mesma coisa, ó. Desse lado eu estou afastando, gerando uma carga de tensão, e nesse lado interno eu estou aproximando, ou seja, uma carga de compressão. Aqui a mesma coisa, né? Então o elefantinho aqui está em cima, um peso muito grande, né? Uma força, lembre-se, peso é força, tá?
é a sua massa corporal em função da ação da gravidade. E aí, ó, sobre uma estaca, e aí ela tende a dobrar para um dos lados ali para conseguir sustentar aquilo. No exemplo que eu coloquei aqui, ó, que está acontecendo aqui uma hiperextensão ali, ó, na coluna lombar, observem a imagem aqui e vocês vão ver que isso acontece mais uma vez. Na face anterior aqui, ó, acontece uma tensão, né? Tende-se a afastar essas estruturas. E na parte aqui, ó, posterior, você tem uma compressão, as estruturas se aproximam. Isso daqui é importante em alguns tipos de lesões, por exemplo, que acontecem na coluna vertebral, porque entre as vértebras nós temos aqui os discos intervertebrais, né? Que são tipo amortecedores ali, né? Para você não ter o contato direto de um osso com o outro. Então você tem um sistema de amortecimento ali no meio, que é formado pelo anel fibroso e o núcleo pulposo. E quando você faz esse tipo de movimento aqui que eu estou mostrando para vocês, a tendência como espremeu aqui, é você empurrar para frente, você espremeu na parte posterior, a tendência é você empurrar esse disco anteriormente. Então, quando a gente fala de hérnia, né, hérnia de disco, é isso que acontece, ó. O núcleo extravasa e ele é empurrado aqui para frente, ele perde ali, né? Pode ser o núcleo pulposo, né? Ele feriu ali um pouquinho e tal, então ele tende a ser empurrado anteriormente. Se você estivesse fazendo um movimento oposto, ou seja, a flexão ali da coluna, esse movimento seria ao contrário, você teria uma força compressiva na frente empurrando o núcleo posteriormente. Então, dessa forma aí, essas cargas vão agir no nosso corpo. E aqui a gente ainda tem as forças acessórias no caso da torção, que também é um tipo de rotação, tá? E ela é axial. Apesar dela ter a ver com o cisalhamento, ela é axial porque ela gira em torno do próprio eixo. Então, se você observar a imagem aqui, ó, você tem um eixo neutro imaginário onde não acontece, mas ela gira em torno do próprio eixo, ela fica rodando ali. Então, diferente do cisalhamento, onde as estruturas escorregam anteriormente ou posteriormente, essa daí desliza sobre o próprio eixo, ela roda. A maior parte das cargas de rotação, elas acontecem com uma extremidade girando para um lado e a outra para o outro. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente tem isso acontecendo, né? Quando a gente faz um movimento de pronação e supinação ali no antebraço, isso daí vai acontecer. Mas pode ser também que uma estrutura está fixa e a outra estrutura se move girando dessa forma. Aqui mais um exemplo, ó, na coluna cervical, quando você faz esse movimento de olhar para um lado, olhar para o outro, você tem essas cargas de torção aí, ou de rotação nas vértebras, né? Elas rodam umas sobre as outras de forma axial. E aqui é a mesma coisa, ó, o núcleo, o disco, né, intervertebral aqui, entre as vértebras, e aí você fazendo esses movimentos de rotação do tronco, isso acontece também. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que esse tipo de carga, geralmente, ela está bastante associada também a alguns problemas de lesões, né, que acontecem, principalmente lesões esportivas. Então, imaginem o seguinte, o joelho, né, a articulação do joelho. Por ela ser um gínglimo, né, ou dobradiça, ela praticamente só faz movimentos de flexão e extensão no joelho. Eu digo praticamente porque se você estiver com o pé sem estar apoiado no chão, ainda é possível um tipo de rotação, né, medial ou lateral muito discreta, mas quando você está com o pé e o peso do seu corpo apoiado sobre essa perna, ela está praticamente fechada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela está em cadeia cinética fechada, ou seja, o peso do seu corpo está gerando uma carga ali compressiva que está fixando aquela articulação. Então, nesse momento aí, principalmente se você estiver com o joelho estendido, essa carga é bastante congruente, né? Ela está bem firme ali, bem comprimida uma com a outra e com muita área de contato.
Só que ele não faz rotação nessa posição, né? Quando o pé está preso ali no chão e você está com peso distribuído sobre isso. Então imagine um jogador de futebol. Vou tentar explicar aqui para vocês. O jogador de futebol, imagina que isso daqui seja o platô da tíbia e aqui os côndilos do fêmur, tá? Se ligando aqui. Imagina que ele pisou no chão, está com toda a carga apoiada aqui, né? Ah, tá com a chuteira, né, fincada ali na grama, o côndilo ali, e aí ele sofre um esbarrão e gira. Só que a perna dele, o pé tá fincado ali no chão, não roda, fica preso. E aí o joelho faz isso, ó. Quando ele faz isso, você tem ruptura de ligamentos. Então, ligamento colateral vai tudo embora, né? Rompe ligamentos cruzados também. Por quê? Porque você tem uma carga de rotação. Essa parte está fixa, tem um peso aqui travando isso, e aí você sofre uma carga de rotação quando, nesse momento, aí, o joelho não faz rotação. Então, por isso que essas cargas são bastante associadas também a lesões, tá? Não necessariamente, né, quer dizer que carga de rotação vai te gerar lesão, mas isso pode acontecer por essa mecânica que eu dei o exemplo aqui. Bom, continuando aí a essas partes, né? Então a gente falou já das 5 forças, né? As 3 principais e as 2 acessórias, que são combinadas. E agora a gente vai entender um pouquinho do que se trata a carga de estresse mecânico, né? Geralmente o estresse ele pode ser compressivo, pode ser tensivo, mas mais comum é o estresse compressivo, tá? O estresse mecânico é a distribuição de força resultante dentro de um corpo sólido quando uma força externa atua. E ele, a fórmula para se calcular estresse é força distribuída por área. Então, quando eu estou falando de área, a gente tem que entender, área nada mais é que você multiplicar um lado pelo outro. Então, deixa eu fazer um corte aqui para explicar para vocês. Imagina aqui a minha tela, né? Vocês estão vendo esse quadrinho aqui, ó. Esse quadro, ó, ele tem altura e tem comprimento. Se eu multiplicar essa parte aqui de baixo de mim, né, que está aqui embaixo, por essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, essa janelinha, multipliquei a parte de baixo pela parte que está subindo, isso vai somar a minha área. O que seria a minha área nessa imagem? Esse quadrinho todo que vocês estão vendo aqui. Isso seria um cálculo de área. Tranquilo? Bom, então, ele é a força aplicada em determinada área. Então, nesse caso aqui, ó, se você observar, eu tenho uma força X, digamos que essa força aqui seja de 800 newtons. Ela está distribuída em uma área grande. Quando uma força é distribuída em uma área maior, o estresse compressivo é menor. Então, eu sempre falo que o estresse ele é inversamente proporcional à área de contato. Quanto mais área de contato, menor é o estresse. Porém, se eu pego os mesmos 800 newtons, que estão aqui distribuídos por esse vetor, né, que é essa setinha, está indicando uma força que está empurrando determinada área aqui. Só que a área que é menorzinha, veja como a força se distribui mais pertinho uma da outra. Então você aumenta o estresse compressivo. Isso tem uma série de implicações no nosso corpo. Se nós observarmos a nossa coluna vertebral, a forma como ela é disposta, né? Então várias vértebras aí dispostas umas sobre as outras. Quando eu estou em pé, por exemplo, né, na posição ereta, essas vértebras elas estão sofrendo a ação da força, no caso a força é o meu peso, que está sendo distribuída sobre cada uma dessas vértebras. Só que observem que algumas vértebras, por exemplo, as superiores aqui, ó, por exemplo, a sétima vértebra cervical, que é essa que vocês estão vendo aqui à direita, ela tem que sustentar muito menos peso do que essa vértebra lombar aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque a sétima vértebra cervical ela só está sustentando o peso do que tem aqui para cima. Então, basicamente, a minha cabeça. Então, minha cabeça não pesa muito, não é muita força. Então, essa força está atuando sobre quem? Sobre a área, aqui no caso do corpo, dessa vértebra cervical. Então, ela sofre menos estresse porque é pouca força, peso da minha cabeça,
sendo sustentada por essa área aqui. Agora, quando eu vou lá para a coluna lombar, vocês percebem que ela está sustentando uma série de coisas aqui para cima, né? Grande parte aqui do meu tronco, dos meus membros inferiores, né? Os braços e tal, a cabeça, tudo aqui para cima. Isso pesa mais, ou seja, isso é mais força atuando, empurrando aqui esse peso para baixo. E aí, nesse caso, esse peso todo está sendo distribuído aqui no corpo da vértebra lombar, nesse caso. E aí, uma das explicações anatômicas que vocês vão encontrar sobre a diferença do tamanho dos corpos aí dessas vértebras, né? Vejam que das vértebras lombares, o corpo é maior do que o da vértebra cervical, no caso, ele tem mais área de contato, de certa forma é para tentar amenizar esse estresse. Porque lembra que eu falei para vocês aqui que o estresse é força distribuída por área e quanto maior a área, menor vai ser o estresse mecânico sobre essa estrutura? Então, a coluna lombar aqui, a vértebra lombar, ela tem que ter mais área para ela dissipar um pouco dessa força e o estresse ser menor. Imaginem se a minha coluna lombar tivesse uma área pequenininha dessa aqui, sustentando tanto peso acima dela, tanta força fazendo, espremendo ela ali, né? Então, meu estresse compressivo ia ser muito maior. Então, por conta disso, as vértebras lombares, elas apresentam aí uma área de contato, né? O corpo dela é muito maior do que de uma vértebra cervical. Então aqui a gente tem um resumo dessas forças, né? Essa daqui seria de esmagamento ou de compressão, de tensão, que tende a alongar, né? a afastar as estruturas, a de cisalhamento, que ela escorrega uma sobre a outra, a de torção, que também é um tipo de cisalhamento, porém ele é axial, né? Ele gira uma sobre a outra sem se deslocar dessa forma que vocês viram no cisalhamento, e nós temos as cargas de inclinação, que são aquelas que vão gerar compressão em um dos lados e tensão em um dos outros lados. Fechou? Então essas daí são as 5 cargas, né, que nós temos distribuídas aí no nosso corpo. Toda vez que eu falar dessas cargas, a gente tem que entender o seguinte: essas cargas não quer dizer que elas são boas ou que elas sejam ruins. O que depende se uma carga é boa ou ruim vai depender da frequência que essa carga ocorre, se ela está ocorrendo na direção mais correta possível e também a magnitude, ou seja, a força que ela está gerando. Para vocês terem uma ideia, cargas compressivas, né, que espremem aí, elas são importantes para o fortalecimento dos nossos ossos. Então, quando a gente tem exercícios que é vulgarmente conhecido como exercícios de impacto, que você tem, por exemplo, uma corrida, ou você fazer exercícios que tem compressão, né? Estou fazendo um agachamento, né? E aí a carga está espremendo ali as epífises dos meus ossos, né? O finalzinho ali do osso um contra o outro. Isso estimula a remodelação óssea. Então isso estimula que o meu osso seja remodelado, seja retirado ali o osso velho, volte, né, colocando um osso novo para ele ficar mais compacto, mais firme e tal. Porém, se essa carga for muito exagerada, pode ser que ela comece a fechar essas epífises e aí você tem problemas de artrite, você começa a ter artrose, né, de uma forma mais longa, né, mais a longo prazo. Você pode ter problemas no menisco, né, que está ali entre o joelho, que começa a espremer e rodar além da carga compressiva, começa a gerar cargas de rotação, né, começa a esgarçar esse menisco. Mesma coisa na coluna. Então, assim, essas cargas elas podem ser boas ou podem ser ruins, né? Vai depender de uma série de coisas. Mas o fato é, elas sempre vão acontecer. É importante que eu saiba, quando eu estou, por exemplo, orientando um exercício, em que situação ela está acontecendo mais ou menos, né? De uma forma mais ou menos aplicável, mais segura, para que o meu exercício seja bom e não me lesione. Então, como eu falei para vocês no exercício de agachamento, o que você tem que ter noção que quando você está em pé, perna estendida, joelho estendido, você tem mais área de contato, menor estresse.
Comecei a flexionar o joelho, você começa a diminuir a área de contato, aumenta o estresse de compressão. Ah, então quer dizer que eu não posso mais flexionar meu joelho, nunca mais vou agachar na minha vida. Não, mas você tem que saber que quanto mais você agachar, maior o estresse compressivo. Então, se você faz isso com cargas muito altas, isso gera um estresse compressivo muito alto naquela estrutura. Tem pessoas que vão ter que evitar isso, tem pessoas que às vezes não precisam evitar tanto, mas é importante você conhecer essa mecânica, o que acontece à medida que você está fazendo esses exercícios, né, ou esses movimentos. Bom, continuando o que nós estávamos falando aqui, agora eu vou falar para vocês do conceito de cadeias cinéticas de movimento. Esse conceito também é importante, inclusive por causa dessas cargas que eu falei para vocês agora. Ele foi proposto em 1955 por Stendler, né? Mas essa teoria vem da engenharia mecânica principalmente, né? Dos conceitos cinemáticos de conexões entre elos ali, entre estruturas rígidas, né? Vigas, por exemplo, que tinha alguns elos ligando uma a outra, né? Algum tipo de corrente, algum tipo de... como se fosse uma articulação no nosso corpo que prende uma viga a outra, né? Uma estrutura a outra. E aí ele começou a perceber que há diferença de comportamento aí nessas estruturas se você tem uma carga atuando ali e deixando essa estrutura mais comprimida, né, e mais congruente, ou não quando você tem um movimento de uma outra parte dessa estrutura que não vai permitir tanto aí essa carga de compressão. Então, quando a gente fala disso, ele criou esses conceitos: cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. Esses conceitos aqui de cadeia cinética fechada, o conceito básico para você dizer, isso é um exercício em cadeia cinética fechada. O conceito básico é o segmento distal tem que estar fixo, ou seja, fechado, apoiado ou com uma carga ali que não deixa ele se movimentar, e os segmentos proximais se movimentam em direção a ele. Então, se a gente observar nesse exemplo aqui, ó, movimento de se levantar de uma cadeira. Eu vou analisar aqui o membro inferior, tá? Os meus pés estão apoiados no chão, eles estão fixos, né? Eles têm toda a carga do meu corpo apoiando e espremendo ele no chão. Então, para eu me levantar da cadeira, a parte distal aqui, ó, o segmento distal, no caso o meu pé aqui, ó, ele está parado, está fixo. E os segmentos proximais, né, joelho, quadril, é o que se movimentam para que ele consiga se levantar. Então, para ele fazer, por exemplo, a extensão de joelho aqui, ele pode fazer dessa forma, segmento fixo aqui, ou ele pode fazer em cadeia cinética aberta. Ó, a cadeia cinética aberta. O segmento distal se move livremente, enquanto os segmentos proximais ficam estacionários. Então aqui, ó, para ele fazer uma extensão de joelho, ele simplesmente estendeu ali a perna, tirou o segmento distal, ou seja, o segmento distal é que se movimentou. Então, nessa condição aqui, o segmento distal se move, o segmento proximal ficou fixo, cadeia cinética aberta. Cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo e o segmento proximal se move para você conseguir fazer o movimento, no caso aqui, o se levantar de uma cadeira. Então, isso daqui são exemplos de cadeias cinéticas abertas ou fechadas. Eu vou colocar agora para vocês rapidamente um vídeo, só para vocês entenderem alguns outros exemplos, e aí eu vou comentando o vídeo enquanto eu passo para vocês. Bom, vamos lá. Observem aqui, ó. Você tem uma estrutura rígida, digamos que seja o corpo, né? Um músculo fazendo força. A gente pode assumir que isso daqui seria o seu braço, né? E aqui seria o seu antebraço, movendo uma carga qualquer. Nesse exemplo aqui, ó, você tem uma cadeia cinética aberta, ó. O segmento distal se move livremente, ok? Agora, observe a situação oposta. Ó. Ele está com o segmento distal fixo
e o corpo dele, ó, que vai se movimentar em direção ao segmento distal fixo. Isso daqui seria cadeia cinética fechada, ou seja, o corpo dele vai em direção ao segmento distal que está fixo, correto? Se levantar da cadeira fechada, estender o joelho aqui, aberta. Agachamento, cadeia cinética fechada, o segmento distal está fixo, segmentos proximais se movimentando. Apoio no solo, segmento distal fixo, deixa eu voltar, desculpe. Segmento distal fixo e o segmento proximal se movimentando. Deixa eu voltar aqui do apoio para vocês enxergarem melhor. Olha lá, ó. Segmento distal, as mãos apoiadas no solo, tem peso ali, aqui não se mexe, porém o corpo dele se mexe. Então o segmento distal está fixo e os segmentos proximais se movimentando. Ok? Aqui, ó, mesma coisa, cadeia cinética fechada. Aqui já a cadeia cinética aberta, ó, o segmento distal se movendo livremente. Cadeia cinética aberta, segmento distal se movendo livremente. Cadeia cinética aberta. E assim vai. A gente tem uma série de exemplos de cadeia cinética aberta ou fechada. Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos básicos para vocês entenderem, né? Quais são as características principais para ser considerado cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Em relação ao movimento articular, primeira coisa é a independência de movimento. O que eu quero dizer com independência de movimento? Quando eu tenho cadeia cinética aberta, para eu fazer movimento em uma articulação, não precisa necessariamente acontecer nada em outra articulação. Então, por exemplo, para eu fazer a extensão do joelho lá, né, quando eu estou sentado lá na cadeia cinética aberta, não precisa acontecer nada na minha articulação do quadril ou na minha articulação do tornozelo, ou seja, ela se movimenta livremente. Já na cadeia cinética fechada, eu tenho interdependência de movimento, então nas articulações circunvizinhas, né? Então imaginem um agachamento, vou olhar para o joelho. Quando eu olho para o joelho, as minhas articulações circunvizinhas são quadril e tornozelo. Então, quando eu faço um agachamento e eu peço para você estenda o joelho, para você estender o joelho, você tem que fazer uma extensão no quadril e você tem que fazer também um movimento lá no seu tornozelo. Se você estiver estendendo o joelho, à medida que você estende o joelho, você faz uma flexão plantar, né? Ao mesmo tempo. Então você tem um movimento no quadril de extensão e uma flexão plantar. Quando eu estou descendo, flexionando o joelho, você tem a flexão do quadril e a dorsiflexão. Vou mostrar isso novamente para vocês no vídeo. Então observem aqui, ó. Vou ir pausando para vocês observarem com calma. Vou diminuir aqui a velocidade de reprodução para ele ficar bem lento para vocês entenderem. Ó, para eu me levantar, joelho tem que mexer, quadril tem que mexer, tornozelo tem que mexer. Extensão de joelho, só o joelho mexe, ó. Não precisa acontecer nada no quadril e nada no tornozelo. Então esses daí são exemplos. Eu vou mostrar o agachamento novamente para vocês, ó. Estou agachando. Para ter flexão de joelho, tem que ter flexão no quadril e tem que ter dorsiflexão. Para estender, ó, extensão do joelho, extensão do quadril e flexão plantar. Então isso daqui é o que nós chamamos de interdependência de movimento, né? Então, para isso acontecer em cadeia cinética fechada, um movimento em uma articulação depende do movimento em outra articulação. Já na cadeia cinética aberta isso não acontece. Movimento em relação ao eixo articular, como a gente já viu, o movimento na cadeia aberta ocorre na parte distal. Na fechada, ela ocorre tanto proximal quanto distal. Como assim? É só lembrar, porque você tem movimento lá no tornozelo, no caso do agachamento, mas também tem movimento lá no quadril, ou seja, uma é distal e a outra é proximal.
A predominância de contração, aqui concêntricas e excêntricas, isso daqui não tem a ver com a fase concêntrica e a fase excêntrica do movimento. Tem a ver com uma tem um eixo e a outra não tem um eixo fixo. Porque aqui eu vou ter vários eixos, porque eu estou analisando várias articulações ao mesmo tempo, que também é uma característica, né, da maioria dos conceitos de cadeia cinética fechada. Como você envolve, né, articulações circunvizinhas, tem que ter interdependência de movimento, geralmente são movimentos multiarticulares. E nas cadeias cinéticas abertas, não necessariamente precisa ser movimento multiarticular. Você faz isso em grande parte com movimentos monoarticulares. Por exemplo, fazer a extensão do joelho ali sentadinho na cadeira, só estou mexendo o joelho. Tá? Então só tem um eixo, por isso que o eixo ali, o centro, é concêntrico. Estou fazendo a flexão do cotovelo numa rosca bíceps, também só tem uma articulação movimentando. Então é por conta disso. As forças acessórias, aqui na cadeia cinética aberta, eu tenho predomínio de tensão, né, de contração muscular, né, que gera mais tensão, e rotações também. Não quer dizer que não tenha compressão, tem também, tá? O que muda é o local onde acontece o maior pico de compressão. Por exemplo, na cadeira extensora, a maior compressão do fêmur com a tíbia vai acontecer basicamente na extensão completa do joelho. Já no agachamento, vai acontecer quando você está lá fundo com o joelho totalmente flexionado. E na fechada, o predomínio da compressão, porque você tem essas cargas externas espremendo, né, uma articulação contra a outra. A estabilização na cadeia cinética aberta geralmente é por meios externos, né? Estou ali sentado na cadeira, alguma coisa assim. E na fechada é por cocontração. O que é cocontração? São vários músculos contraindo ao mesmo tempo em lados opostos, né? Então, quando eu estou fazendo o agachamento, ao mesmo tempo que o meu quadríceps, que é anterior, está contraindo, o meu bíceps femoral, o isquios tibiais, né, também estão contraindo ao mesmo tempo. Tá bom? E a ativação de mecanoceptores? Mecanoceptores são basicamente órgão tendinoso de Golgi, fuso muscular, são receptores específicos para informar o sistema nervoso central o que está acontecendo no meu corpo, no caso ali no meu músculo. Como na cadeia cinética fechada eu tenho mais articulações e mais músculos envolvidos, eu tenho mais mecanoceptores. Como na aberta geralmente são menos músculos envolvidos, eu tenho menos mecanoceptores. Bom, gente, só que existem algumas condições em que a gente fica um pouco de dúvida. Como eu falei para vocês, aquele conceito cadeia cinética aberta e fechada, ele é bastante amplo ali naquelas condições, mas você tem situações específicas. Então, aqueles conceitos servem para a maioria dos casos, mas tem alguns casos que a gente fica em dúvida. Por exemplo, esse exercício aqui de leg press, que para eu fazer esse exercício eu tenho que ter interdependência de movimento articular, então mexe meu quadril, mexe meu joelho, mexe meu tornozelo, a carga compressiva aqui, só que a extremidade distal ela não está fixa, ela está móvel. Né? Esse carrinho aqui sobe e desce, ou seja, a extremidade distal está se movimentando. Então ele tem algumas características da cadeia cinética fechada, mas também tem características da cadeia cinética aberta. O mesmo vai se aplicar aqui, ó, esse rapaz pedalando, né? A carga ali, você tem o peso dele sendo distribuído aqui, você tem interdependência de movimento, para ele pedalar ele precisa fazer aqui movimento no quadril, no joelho e no tornozelo, porém, ó, o pé ali, ó, a extremidade distal, está rodando, está girando, está livre, está se movimentando, não está fixo. Mesma coisa no supino ali, ó, com a barra, né, o supino reto. A extremidade distal está livre, né, ela sobe e desce ali, ó, o tempo inteiro. Porém, você tem interdependência de movimento. Você tem movimentos na articulação do ombro e do cotovelo ao mesmo tempo. E você tem uma carga compressiva aqui, espremendo bastante aqui a parte distal, mas ela se move ao mesmo tempo. Então, por conta disso, começou a surgir novas propostas de colocar uma cadeia cinética diferente aí, né? Então uma terceira nomenclatura, e na verdade isso daqui é uma das possibilidades, né? Existem autores que colocam até umas 7 diferentes,
mas eu acho que não vem ao caso, né? Eu acho que quando a gente fala de cadeia cinética aberta e fechada, a maioria a gente já consegue aplicar na maioria dos casos. Mas isso daqui eu acho interessante mostrar, porque essa proposta aqui ela coloca uma condição limitante, sendo que a extremidade vai estar móvel ou fixa. Então, para você classificar o tipo de cadeia cinética, a primeira coisa que você vai observar se a extremidade está móvel ou fixa, que é o que parte basicamente o princípio da cadeia cinética aberta e fechada no conceito primário. Porém, você também observa se tem ou não uma carga externa compressiva ali, ó, né, atuando ali, espremendo. Então ele coloca três condições. Ele coloca fixa com carga externa, então a extremidade fixa. Tenho carga externa, então com carga externa. Isso seria cadeia cinética fechada, né, o mesmo conceito que a gente viu anteriormente. Nós temos móvel sem carga externa, ou seja, se ela está móvel, a extremidade está movendo e eu não tenho nada ali comprimindo essa parte distal, cadeia cinética aberta. É o mesmo conceito que nós vimos anteriormente também. O que mudou é aqui, ó, eu tenho móvel, porém com carga externa. Então, nesse caso aqui, é que se encaixaria aqueles exemplos que eu mostrei para vocês. Porque apesar da extremidade distal estar móvel, então lá no leg press, meu pé está subindo e descendo, pedalando ali na bicicleta, ali o pedal, né, está se movimentando, fazendo círculo, mas você também tem uma carga externa atuando aí nessa extremidade distal. E aí, uma hipótese que se surgiu é que exercícios com uma cinemática bastante similar e com a mesma carga, e o que é cinemática similar? É que o movimento articular é parecido, a amplitude de movimento, os grupamentos que estão sendo envolvidos ali naquele exercício, é tudo muito parecido. E a carga que eu estou utilizando é a mesma, independente se eu vou estar fazendo cadeia cinética aberta, fechada, se tem condição limitante, se tem carga externa ou não tem, o recrutamento dos músculos, no caso aí a gente mede isso por eletromiografia, né, o quanto o seu músculo está sendo ativado eletricamente, vai ser similar. Então eu coloquei um exemplo aqui de um apoio no solo, onde ele parte de extensão de cotovelos, e aí quando ele desce, ele faz uma abdução, né, horizontal aí com a flexão de cotovelo, e depois ele volta para a posição anterior, né, estendendo o cotovelo e fazendo uma adução na articulação do ombro, que é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Nessa posição, quando ele desce, ele faz uma abdução horizontal com flexão de cotovelo, e quando ele sobe, ele faz uma adução horizontal com extensão do cotovelo. Então aqui os movimentos, né, a cinemática é muito similar. O que importa agora é saber se a carga que está sendo oferecida aqui também é similar. E para testar isso, teve um autor que ele propôs o seguinte estudo. Ele pega 10 indivíduos treinados e ele propõe esse exercício de apoio no solo. Esse exercício de apoio no solo ele foi feito da seguinte forma: se colocou uma plataforma de força. Essa plataforma de força funciona mais ou menos como uma balança, né? Então, quando você sobe nela, ela vê qual é o seu peso, né? A força que você está exercendo no solo. Só que ele colocou sobre essa plataforma uma barra, então o sujeito ficou segurando a barra sobre a plataforma como se estivesse no exercício de supino. Então ele ficou com os pés para trás, imagina a mesma posição que eu mostrei no slide anterior aqui para vocês, ó. Ele estava ali, ó, com os pés apoiados no solo, só que aqui ele estava segurando uma barra como essa, e essa barra estava sobre a plataforma de força. Então essa plataforma mostra quanto de peso ele está sustentando ali. E aí ele equiparou esse peso, o dele ali no caso, porque ali ele não está sustentando o corpo dele todo, né, porque os pés estão no chão, mas vamos supor que seja 60% do peso dele, da massa corporal dele, estava ali. Então ele botou no exercício de cadeia cinética fechada, né, que seria o exercício do supino, com a mesma carga, com os mesmos 60% da massa corporal daquele cara. Então,
ele equilibrou o peso e os movimentos são cinematicamente semelhantes. E ele ainda testou o supino, porém sem nenhuma carga externa. Ele simplesmente pegou a barra sem peso nenhum e fez o mesmo movimento. E ele testou a eletromiografia do peitoral, do tríceps, tanto na fase excêntrica quanto a concêntrica. E quando você vê aqui os resultados, principalmente para o peitoral, ele repara que tanto no apoio no solo quanto no supino com a carga, ou seja, eles estavam fazendo o mesmo movimento e com a mesma carga, os resultados foram praticamente iguais. Porém, no supino sem carga, teve muito menos ativação muscular. Obviamente, por conta de não ter carga, né? A eletromiografia, quanto mais carga você coloca, mais seu músculo precisa ser ativado, então maior vai ser o registro eletromiográfico. Ele observa isso principalmente no peitoral, fase excêntrica e fase concêntrica. Tanto faz se foi na fase de descida ou na fase de subida. Para o tríceps, ele vê uma certa diferençazinha, mas isso não houve significância estatística, então a gente pode assumir como igual também. E aí, com base nisso, eles concluem que exercícios com padrão cinemático similar e com cargas externas semelhantes, em diferentes condições, né, limitantes, se é fixo ou móvel, vai resultar na mesma ativação muscular. Só que isso é para ativação muscular, tá, gente? Agora, dependendo do tipo de carga que você está analisando, por exemplo, cargas compressivas, igual eu falei, em cadeia cinética aberta, por exemplo, a maior carga compressiva na extensão do joelho vai acontecer próximo à extensão completa do joelho. Igual lá na cadeira extensora, não é quando você está lá embaixo, é quando você estende o joelho e está lá em cima. Aí que você vai ter maior carga compressiva na articulação tibiofemoral. Já no agachamento é diferente, quando você está profundo, né, descendo, quanto mais você flexiona, mais carga compressiva você tem. Aí e inclusive também na patela. Então vai depender de uma série de coisas. Porém, como o nosso foco aqui não é biomecânica, né? Então na biomecânica eu faço essas análises cinéticas, né? Eu me preocupo em entender e quantificar essas forças, a gente aprofunda nisso. Como aqui é cinesiologia, a gente simplesmente entende e conhece o que está acontecendo. Tá legal? Bom, gente, com isso eu encerro o conteúdo, né, da nossa aula. A gente fecha aqui o que eu tinha para falar para vocês sobre esse conteúdo e aí a gente encerra a unidade 3 também, de artrocinemático. Lembro vocês então, entrem logo após assistir a aula, entra lá no linkzinho embaixo do Socrativo e tente fazer essas atividades, tá? Vão ter 5 questões ali para você fazer. Faça sem consulta para testar o seu conhecimento, o quanto que você absorveu dessa aula. E o nosso encontro online ele vai acontecer na semana que vem, provavelmente segunda ou terça-feira, mas eu vou mandar um e-mail para vocês confirmando qual vai ser o dia e o horário. Tá legal? Então, estudem aí e um abraço.